Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Está no ar mais uma edição do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 104, que está simplesmente fervendo. A gente vai receber daqui a pouquinho simplesmente Maurício de Souza, uma lenda viva, um dos maiores empreendedores brasileiros, um dos maiores artistas brasileiros, daqui a pouquinho aqui no Café com ADM. Fica ligado! Lembrando que a gente está comemorando mais de 100 episódios aqui no Café com ADM e você pode concorrer a um Kindle, o leitor de e-books da Amazon. Se liga, para concorrer é muito fácil, basta você fazer uma postagem no seu Instagram indicando o Café com ADM para os seus amigos. Então faz lá um post, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, alguma coisa que remeta ao nosso programa. Marca lá @portaladministradores e coloca também a hashtag Café com ADM 100. No episódio número 105, já é na semana que vem, a gente vai revelar aqui quem foi que levou para casa o Kindle. Então participe, você tem só essa semaninha aí para concorrer. E agora, galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração, o nosso quadro Somos ADM. Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Olá, o número 125 da RBA é uma edição especial. A revista conta tudo sobre o FOGESP, realizado aqui em Brasília, que movimentou o mundo da gestão pública. Em tempos de eleição e de decisões importantes para o futuro do país, essa leitura é obrigatória. Palestrantes nacionais e também da Argentina, Bélgica e França falaram sobre empreendedorismo, gestão, inovação, carga tributária e os desafios a serem superados no país no campo administrativo. O filósofo francês Gilles Lipovetsky trouxe uma nova visão sobre a nossa relação com o Estado no contexto hipermoderno em que vivemos. E por falar em modernidade, você sabe qual é o tipo de economia que está virando tendência mundo afora? Esse é o tema de uma das matérias da RBA, Economia Colaborativa. O conhecimento é a nova moeda de troca desse modelo, que promete aumentar a qualidade de vida e o consumo consciente. E um assunto que tem tirado a paciência da maioria dos brasileiros é a corrupção. O mal é antigo e está enraizado na cultura brasileira, mas, segundo especialistas, não é privilégio do Brasil. Investimentos em educação e implementação de mecanismos de controle podem ser a melhor saída. Confira como combater esse mal. Outro assunto tratado na RBA é a dificuldade de empreender no Brasil. Segundo dados do Sebrae, cerca de 42% das empresas abertas no país sucumbem nos 2 primeiros anos. Falta de administração, impostos muito altos ou difícil acesso ao mercado. Confira essa e outras matérias em revistarba.org.br. E antes de encerrarmos, eu te adianto que em breve a RBA vai passar por um upgrade para levar até você as informações de forma ainda melhor. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. E maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Muito bem, galera, vamos botar o cafezinho para esquentar, que tá chegando a hora da gente receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Maurício de Souza. Cara, eu tô empolgadaço, tenho que disfarçar aqui o meu lado tiete, mas isso é impossível porque eu sou fã desse cara. Vamos lá conversar com ele? Maurício de
Souza é um cara que dispensa apresentações. Grande parte dos nossos ouvintes, assim como eu, cresceu lendo as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Penadinho, do Horácio, do Piteco e de tantos outros personagens que dialogam com várias gerações de brasileiros. Seu talento artístico se destaca tanto quanto sua veia empreendedora. Seus desenhos se tornaram produtos comerciais extremamente rentáveis, levando a Maurício de Souza Produções a se tornar um dos maiores estúdios de animação do mundo. O número de produtos licenciados supera os 3.000, além da produção das histórias em quadrinhos que continua a todo vapor, concentrando cerca de 80% do mercado brasileiro. Mesmo com uma empresa consolidada, Maurício ainda busca desbravar novas fronteiras. As principais hoje são a internacionalização da marca e a conquista do público jovem ultraconectado. Maurício de Souza, que honra recebê-lo aqui no nosso Café com ADM, seja muito bem-vindo. Mas eu fico feliz da vida com isso. Podemos conversar, bater um papo e tirar algumas dúvidas, se for o caso. Ô Maurício, eu tenho que começar esse Café com ADM antes de perguntar qualquer coisa, fazendo um agradecimento, assim, a influência que você exerceu na minha vida, você não tem noção de quanto foi, né? Então a minha infância eu passei toda lendo os gibis da Turma da Mônica. Eu queria ser você, então assim, eu passava também desenhando, criando personagens. E teve muita cartinha minha publicada aí nas revistas do Cebolinha, da Mônica. Tinha um clubinho. Olha, eu fui um leitor, assim, acho o fã número 1. Que legal. Tinha um clubinho de correspondências, que era o Clube Misto Quente. Até já contei aqui essa história aqui no Café com ADM. Que hoje em dia eu vejo que o que eu faço hoje, na minha idade adulta, estou com 40 anos, é exatamente a mesma coisa que eu fazia lá atrás, com 7, 8, 9 anos de idade, que é exatamente isso aí, né? Hoje em dia o administradores.com é como se fosse uma versão profissional daquele Clube Misto Quente lá de trás, lá da minha infância. E a influência que você exerceu em mim, assim, foi enorme, total. Então eu queria já começar te agradecendo por isso. Ô Maurício, muita gente pensa que o primeiro personagem publicado foi a Mônica, né? E na verdade foi o Bidu, não foi isso? Foi o Bidu. Quando eu era garoto, na escola ainda, eu brincava de criar alguns personagens, né? Por exemplo, o Capitão Picolé foi o primeiro, bem parecidinho com o atual Horácio, mas publicado, já com um jeito profissional, seria o Bidu e o Franjinha, que eu lancei na Folha, no jornal Folha da Tarde, agora Folha de São Paulo, lá em 59. Eu estava na glória dos meus 24 anos, 23 anos, coisa assim. E daí, desses personagens, foram nascendo os outros. No espaço do Bidu e do Franjinha, eu precisava contar a história, precisava de outros protagonistas das histórias, e foi criando personagens, né? O Cebolinha nasceu na história do Bidu, na história do Franjinha também nasceram outros personagens, Titi, Chaveco, e por aí foi. E daí chegamos a algumas centenas de personagens hoje, dos quais acho que uns 60, 70 são os que nós usamos mais. Se somar todos os personagens secundários, deve dar mais de 400. Nossa, é muita coisa. E você, assim, participou da criação de todos esses personagens ou chegou num determinado momento, lógico, né, com muita gente trabalhando nos seus estúdios, começaram também a criar personagens em cima dessa narrativa toda da Turma da Mônica? Como é que foi isso aí? Praticamente toda a maioria dos personagens eu criei diretamente, com exceção de 2 ou 3 que meu criou quando estava trabalhando comigo e me ajudava nos roteiros. E os personagens que não são meus, dos tais 400, são o Louco, o Bugu, o cachorrinho amarelo lá que amola o Bidu. De qualquer maneira, meu irmão é responsável pelos únicos personagens que não fui eu que criei. Eu criei todos e crio todos, mas por um problema ou por uma situação de cuidado com direito autoral. Se eu permitir que outros criem personagens, toda a minha obra fica pendurada na necessidade de eu pedir, eventualmente, licença para o autor terceirizado, me deixar usar o personagem no meio da Turma da Mônica. Daí fica meio complicado. Então eu precisei criar tudo, registrar tudo em meu nome, e daí então nós estamos há mais de 50 anos trabalhando nisso, sem nenhum problema de direito autoral. Como é que é trabalhar com arte no Brasil?
A gente sabe assim que o Brasil é um celeiro de muitos artistas, só que são poucos assim os que realmente se destacam, que encontram um lugar ao sol. Você acha que o perfil empreendedor ele precisa ser trabalhado lado ao lado ao perfil artístico? Como é que você enxerga isso? Olha, eu não diria nem lado a lado, eu diria primeiro o espírito empreendedor precisa se preocupar com o que vamos fazer com a obra. Eu tive um pouquinho de sorte também nisso. Como eu li muito gibi na minha infância, conheci todos os personagens, conhecia o traço e estilo de cada desenhista dos principais do mundo. Quando eu comecei a pensar em fazer história em quadrinhos, eu me deparei com a dúvida: como eu faço para registrar, como eu faço para tomar conta do que eu estou criando, como eu faço para que não haja pirataria, etc, etc. E a sorte que eu tive é que eu fui trabalhar num jornal, num tempo em que eu era repórter, na Folha de São Paulo, e lá na Folha eles recebiam material dos principais sindicatos de distribuição de quadrinhos do mundo, né, United, King Features e tudo mais. Daí eu falei, bem, eu então vou aprender com esse pessoal que está vendendo as histórias para o jornal aqui, eu vou aprender como é que é a técnica, como é que é o jeito, como é que é o estilo, como são as formas deles controlarem isso, venderem, controlarem, ganhar dinheiro e continuarem vivendo nisso. Aí eu combinei com os diretores do jornal, com os diretores da redação, para eles me passarem todo o material que os sindicatos americanos mandavam para eles, vendendo peixe, vendendo as historinhas. E daí eu descobri como é que era o contrato que eles faziam, como é que eles cobravam, como é que eles recebiam, como é que eles cuidavam dos direitos autorais. Ou seja, eu fiz um curso completo de comercialização na redação do jornal, enquanto eu era repórter policial, que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Com isso, eu fiquei preparado para pegar as minhas tirinhas, que eu comecei a publicar logo depois que eu saí da reportagem na Folha mesmo, pegava as minhas tirinhas e já planejava redistribuí-las, como faz o sindicato americano. A mesma tira sai no mesmo dia em todos os jornais do mundo. Eu não tinha condições, aliás, não havia condições técnicas de fazer a mesma tira, a minha tira, sair nos jornais diversos. Então eu precisava mandar aos poucos, mandar para um jornal, depois mandar para outro jornal, a mesma tira. Hoje seria fácil, com a internet seria fácil, mas naquele tempo não havia internet. Aprendi como é que se fazia tudo, e quando eu saí da reportagem, já comecei a distribuir as minhas tiras para diversos jornais. A história é meio longa, na minha biografia estou contando essa história em detalhes, mas de qualquer maneira, depois que comecei a distribuir as tirinhas minhas, 4 anos depois, eu já estava em 800 jornais brasileiros. Ou seja, eu tinha aprendido a lição com os sindicatos americanos, deu certo no Brasil, e eu mandava o material, porque naquele tempo também começou a se usar offset e começamos a ter mais facilidade para mandar o material. Depois das tiras espalhadas pelo Brasil todo, chegava a hora de fazer uma revista, que eu queria fazer. E daí eu fui ver como é que era esse trabalho de fazer revista. Eu já tinha um estúdio, tinha montado uma equipe de apoio de artistas e eu já tinha condições de fazer histórias na quantidade, no ritmo necessário para manter uma revista. Tive uma proposta da editora Abril, naquele tempo era 69, 68, e em 70 eu lancei a minha primeira revista pela editora Abril, que foi a revista Harmônica. Foi um sucesso, de cara. 2 anos depois eu lancei a revista Cebolinha. Em seguida, a revista Cascão, Chico Bento e assim por diante. Assim começou tudo. Com as revistas na praça e com as tiras dos jornais, eu tinha condições também de, mais uma vez, imitar o que os americanos faziam, que era chegar no licenciamento dos personagens para a produção de brinquedos, de objetos, de decoração, de roupas, de todos os produtos que normalmente são utilizados para levar o personagem para o consumo. E em pouco tempo comecei a fazer isso, e em pouco tempo já estava com a distribuição dos meus produtos se espalhando pelo Brasil todo também. Faltava só o desenho animado, que era fatal de acontecer. Era muito difícil produzir desenhos animados, eu recorri à produção de
pequenos desenhos comerciais de 30 segundos para ter os personagens da televisão. Fiz um contrato com a Sica, uma fábrica de conservas que havia naquele tempo, e a Sica se interessou em utilizar a Turma da Mônica, e nós começamos a usar e fazer desenhos. Em 2 anos de contrato com a Sica, eles fizeram 90 pequenos filmetes de 30 segundos. Era a minha possibilidade de entrar na televisão com um desenho animado, embora fosse comercial. Mas os personagens também estavam ali demonstrando suas características, suas possibilidades e principalmente a força da comunicação deles. Com isso, entrei na televisão e em seguida estava pronto, depois dos filmetes comerciais, para produzir também longa-metragens. Fiz longa-metragens na década de 80 e foi um sucesso também, mas era muito difícil, muito caro, a distribuição deixava a desejar, porque nessa área as empresas estrangeiras têm mais força porque tem os produtos, tem desenhos animados em grande quantidade, sem parar, né? Estão sempre produzindo. E eu não tinha condições de produzir na velocidade deles. Mesmo assim, eu fiz alguns filmes, uns 6 longa-metragens, os resultados foram bons, mas eu tive que parar por causa do problema da distribuição. Daí continuamos a fazer pequenos desenhos animados, até que chegou a internet nos últimos anos aí, que me facilitaram a vida, porque a internet arromba, resolve o problema das fronteiras. Eu posso espalhar pelo mundo todo o material, com alguns cuidados na tradução, na versão, mas posso espalhar mais. Como eu tinha problema na distribuição, por causa da língua, nós criamos recentemente, há alguns poucos anos, o filmete de 1 minuto só, que nós chamamos de Mônica Toy, que hoje é o nosso maior sucesso internacional, inclusive. Por quê? Mônica Toy não tem idioma, não está em português, nem em inglês, nem nada. São sons, são efeitos especiais e fonemas. Consequentemente, a Mônica Toy hoje está com bilhões e bilhões de views no mundo inteiro. E não parou por aí. Agora vamos para os games. Estamos montando um esquema de produção de games, onde estou atrasado nisso. Nós temos que verificar o que está acontecendo no mundo, na comunicação, quais são as plataformas que se abrem para nós podermos utilizar a nossa técnica, nossos personagens, nossa criatividade, e é isso que a gente vai fazendo nesses anos todos. Ô Maurício, eu queria te perguntar se com tudo que a gente tem hoje, com a internet, com o YouTube, com todas essas ferramentas digitais, se hoje, para entrar nesse mercado, é mais fácil ou antigamente, quando a gente não tinha tudo isso, né, se tornava mais fácil porque você tinha menos concorrência? Então, hoje é infinitamente mais fácil. Vai depender apenas do talento, apenas da organização, da administração. Geralmente é necessário um estúdio multidisciplinar, é necessário um estúdio com a possibilidade de fazermos diversos tipos de produtos. E além disso, além do que eu falei também, nós entramos na área de parques temáticos e shows, também com o uso da Turma da Mônica. São 2 áreas também que estão crescendo muito aqui no estúdio e são dirigidas, a área de parques e shows, dirigida pelo meu filho Mauro de Souza, que está maravilhoso na administração disso. Parece que ele nasceu para isso. Para mim, ele nasceu para muita coisa mais. Maurício, você falou agora no seu filho e eu tenho uma pergunta do meu mais velho, que é seu xará, o Maurício. Eu vou passar aqui para ele. Tem 2 perguntas aqui. Eles fizeram questão de fazer essas perguntas aqui para você. Deixa eu colocar aqui. Oi, Maurício. Oi, xará. Aqui é Maurício também. Eu só queria saber se todos os seus filhos viraram personagens da Turma da Mônica. Todos os meus filhos viraram personagens, sim. Todos. Se eu não tivesse feito isso, um ficava com ciúme do outro, né, Maurício? Então, todos são personagens. Alguns aparecem mais, outros aparecem menos, mas todos são personagens, sim. E são quantos filhos, Maurício? 10. 10 filhos, nossa, olha só.
Então, assim, personagem não falta, né? Além disso, se faltasse personagem ou inspiração dos personagens sobre os filhos, eu tenho netos, 12, e tenho bisnetos, 5. Mais personagem que vem aí, porque se eu não criar logo um personagem em cima deles, eles vão começar a ficar com ciúme também. Estou estudando a característica de cada um. Que legal. Deixa eu te botar então até outra pergunta aqui, que essa é do meu mais novo, o Murilo. Tá fazendo 8 anos agora. Deixa eu colocar aqui pra você. Aqui é o Murilo. Oi, Murilo. O Cascão da vida real nunca tomou banho? Eu tô confuso, porque um dos quadrinhos nunca tomou banho. E daí agora, da vida real? Isso é um exagero, é uma historinha que a gente inventa, porque o menino que inspirou o Cascão, ele de vez em quando, a mãe dele pegava e meio na marra dava um banho nele sim, viu? Ele não gostava, mas a mãe obrigava ele a tomar banho de vez em quando, sim. E ele brincava com meu irmão, eu sei disso porque eu assisti a eles brincando, assisti ao Cascão como ele era mesmo, e eles eram amigos do outro garoto que tinha apelido de Cebolinha. E o Cebolinha tinha cabelinho assim, espetado no alto da cabeça, como cebola, e ao mesmo tempo ele também falava trocando R pelo L, de verdade. Então, nesse caso aí, eu não precisei inventar. Eu só copiei o que estava do meu lado. Que legal. O Murilo te perguntou isso porque ele se identifica muito com o Cascão, viu? Estou contando aqui o segredo dele. Ô Maurício, dessa época aí dos anos 80, que foi principalmente aí a fase da minha infância, eu lembro que a gente tinha outros artistas que também tinham assim trabalhos de destaque. Tinha o Daniel Azulay com a turma do Lambi Lambi, tinha o Eli Barbosa que era da revistinha do Gordo, né? E assim a gente perdeu o contato aí com essas turmas. Eu não sei nem ainda se eles ainda existem, estão na atividade e tal. O Daniel Azulay parou de fazer historinha, mas ele dá aulas de desenho, ele é um excelente professor e conta histórias muito bem, e ele está muito bem. Acabei de falar com ele outro dia aí, e continua na ativa. Ele tem 4 escolas. Ah, é? Olha só, que legal. Então, interessante, aqui que eu estou resgatando também. A turma do Lambi Lambi, assim, era muito famosa, eu gostava muito das historinhas, o Eli Barbosa também gostava muito ali da historinha do Gordo, e assim, e esses personagens se perderam, e eram personagens que eu acho que teriam força também para continuarem brilhando, como é o caso da Turma da Mônica. E é isso que eu queria te perguntar, assim, qual que é o segredo da longevidade da Turma da Mônica, assim, com relação, porque assim, as crianças de hoje não são as mesmas crianças do passado, então assim, teve que haver muita adaptação com relação à linguagem, à cultura. Sim. Tem que ter até cuidados com o politicamente correto, né? Mesmo agora, por exemplo, quando nós selecionamos histórias antigas para republicar, nós temos que dar uma reolhada para ver se não tem alguma coisa que esteja ferindo novas maneiras de se enxergar hábitos que às vezes vêm de longe, mas não são aceitos mais. Então, nós temos esse cuidado, e ao mesmo tempo, um dos cuidados que eu tenho é contratar sempre gente nova, jovens, para trazerem o vício da juventude, a língua do dia, da hora, para que a gente não envelheça aqui na comunicação. E temos o cuidado de buscar não entrar em assuntos que sejam tabus, que sejam desagradáveis à sensibilidade do público hoje. Você falou que chegou você usou esse termo agora há pouco, né? A imitar alguma coisa dos americanos com relação ao licenciamento de produtos e tudo mais. Você chegou também a se espelhar, por exemplo, no desenvolvimento do mercado da Disney nos Estados Unidos, tentando fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil? E se isso aconteceu, quais foram as dificuldades que você encontrou no nosso mercado que talvez, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos não existam? Olha, encontrei algumas dificuldades, principalmente no início do processo, encontrava dificuldade do pessoal, do dono do jornal, para onde eu ia vender a história. Ele me encarava e falava: você vai continuar fazendo, você vai aguentar manter a produção, você vai manter a qualidade, você vai manter o preço, essas coisas todas. E você tem que falar: sim, vou manter, vou. E você tem que acreditar em você mesmo, você tem que falar: bem, aguento, posso responder honestamente. E eu
tinha condições. Eu sabia o que estava fazendo, eu sabia que aguentava escrever, desenhar dia e noite às vezes, que fosse, mas que aguentava atender a demanda. E eu sempre fiz a coisa de acordo com a necessidade e com a possibilidade. É por isso que, desde o início, eu comecei a montar uma equipe de apoio para poder produzir conforme a demanda. E hoje eu tenho, não sei, uns 70, 80 desenhistas trabalhando aqui no estúdio, mas juntando todo mundo que trabalha no estúdio aqui, devo ter quase 400 pessoas. Então, você tem que ter uma equipe, tem que administrar bem tudo isso, tem que haver uma filosofia dirigindo na parte da criação, né, dirigindo todo esse trabalho, e você tem que manter os olhos abertos para que não haja desvios. Se deu certo em quase 50 anos, não podemos fazer desvios bruscos do processo, no estilo, no jeito, na proposta, e é isso que tem acontecido. É tudo questão de você administrar alguma coisa que teve um começo, foi bem entendido esse começo, essa estrutura, e a estrutura tem que ser, vai ser ajeitada conforme a necessidade e conforme as possibilidades. E me diz uma coisa com relação aos quadrinhos em si. Hoje em dia você detém aqui, com esse dado aqui, 80% do mercado nacional. Recentemente a Abril comunicou que não iria mais, já pararam, né, a publicação dos quadrinhos da Disney aqui no Brasil. E você acha que essa crise que o mercado editorial brasileiro vem sofrendo, isso de alguma forma atrapalha o desenvolvimento dos seus negócios, aí da Maurício de Souza Produções? Ou vocês estão sabendo surfar muito bem essa onda, tirando proveito agora desses meios digitais para continuar crescendo, independente do mercado editorial? Não, nós não podemos ser independentes do mercado editorial. Nós sofremos as consequências, sim, de uma crise e torcemos para que a crise passe ou para que o pessoal consiga se adaptar ao momento crítico também. De qualquer maneira, os números nossos, mesmo com a crise toda que está campeando por aí, eles não caíram suficientemente forte para nós nos assustarmos, ficarmos preocupados. Ainda tem um bom mercado e depende do cuidado, depende do produto, depende da maneira como nós estamos colocando o material na praça. Por exemplo, nesse momento, nós temos uma série chamada Graphic Novels, que é o maior sucesso. E são revistas, são livros, assim com preço elevado. Mas o material é todo preparado para um determinado público, que é o jovem, adulto jovem. E temos números absurdamente altos para o tipo de produto. Alguns dos nossos livros da Graphic Novel ficam entre os livros mais vendidos do país hoje. Então isso também é um fenômeno, é uma coisa que nem esperava. E é porque pegamos um nicho de mercado que estava desvanecido. Os produtos são muito bons, eu estou usando desenhistas de fora do estúdio, explorando os nossos personagens à sua maneira. Logicamente, tem o editor, Sidney Guzman, que acompanha toda a produção para que não haja desvios perigosos quanto à filosofia da história, quanto ao comportamento dos personagens. Mas, de qualquer maneira, outro desenhista, grandes desenhistas brasileiros, que inclusive estão trabalhando fora do país também, são dos melhores do mundo, e que estão fazendo, com a Turma da Mônica, um trabalho de releitura que está dando muito certo. Está muito bom isso, e eu gosto de reinventar. Se der para reinventar no futuro, reinventar a Graphic Novel, vou reinventar também. E vamos fazer a mesma coisa com os nossos filmes, desenhos animados, com os nossos brinquedos, com os nossos produtos todos. O negócio, não podemos ficar parados. Cada dia em que a gente está vivendo merece que a gente esprema um pouquinho a cachola, que a gente crie uma novidade para o leitor. Agora você falou de filme, né? E o primeiro live action da Turma da Mônica vai sair no ano que vem, e só o trailer que liberaram aí pra gente um pouquinho ali, já foi uma coisa muito emocionante. O que a gente pode esperar desse filme, Turma da Mônica Laços?
Eu tenho visto o filme aos poucos, eu não vi todo ainda, que ele está sendo montado ainda. Mas os trechos do filme que eu vi até agora me maravilham. Não só pela técnica, não só pela representação, pela interpretação dos garotos que foram contratados para isso, mas também pela parte técnica, pela direção do Daniel Rezende. Então, eu acho que esse filme vai bombar. Quando for lançado, no meio do ano que vem, vai bombar como nunca. E, logicamente, não vamos ficar só nele, né? Vamos já partir logo para a Turma da Mônica Jovem. Já está nos nossos planos, estamos já montando os pauzinhos aqui para começarmos logo a produzir também. Queria deixar também de falar da outra área nossa, que é tão importante quanto, que é a área comercial, a área que fala dos produtos, a área que é dirigida hoje pela Mônica, minha filha, dirigida com muita categoria e que atende ao nosso público quando eles querem ter os personagens próximos fisicamente, né, materialmente. Então, bonecas, produtos outros, cadernos escolares, brinquedos, e também uma gama grande de frutas, verduras e legumes dos personagens, do Chico Bento principalmente, que está invadindo as quitandas e os supermercados por aqui. Então, são áreas em que a gente esteve nos primeiros tempos até bem distante delas, mas que estão se demonstrando que o público nosso está se preocupado com alimentação sadia, de frutas, verduras, legumes, mas também de os produtos industrializados que são muito bem produzidos e colocados à venda praticamente no Brasil todo. Nesse momento já estamos também nos preparando para lançar esses produtos no Japão, onde eu acabei de criar uma empresa também. Então vamos nos dois lados do mundo, exatamente, né? De um lado e do outro, eu estou fazendo um mesmo tipo de trabalho. Vamos ver qual que vai dar o resultado mais gostoso, mais interessante. Eu acho que os dois, mas tudo bem. Ô Maurício, você falou agora no Japão e você tem um diálogo que é muito próximo desse mercado e também do mercado estrangeiro de uma forma geral. Inclusive tem um grande quadrinista japonês, que é o Tezuka Osamu, que foi um grande amigo seu. Como é que esse intercâmbio acaba influenciando o seu trabalho e ajudando a repercutir Brasil e mundo afora? O Tezuka Osamu, que foi o pai do mangá japonês, que faleceu há muitos anos, ele foi um grande amigo meu. E quando vivo, eu e ele tínhamos reuniões, tínhamos papos muito longos e gostosos sobre como é que nós podíamos fazer para unir os nossos personagens. Daí, infelizmente, ele foi embora e eu fiquei com essa, vamos dizer, desilusão. Puxa vida, combinamos tanto de fazer um trabalho conjunto, uma união dos nossos personagens, algumas histórias, com as propostas filosóficas que discutimos também. Ele sugeria que eu mexesse bastante, cada vez mais, em histórias que falassem dos cuidados com o meio ambiente, cuidado com a floresta amazônica, essas coisas todas. Ele foi embora, eu fiquei com isso me mantendo na cabeça, até que depois de alguns anos, eu conversei com a empresa que ficou com os direitos do Tezuka, inclusive o filho dele, eu os convenci que nós podíamos ajudar em alguma coisa e misturar os personagens. Eles toparam, nós fizemos 2 ou 3 revistas, misturando a Turma da Mônica Jovem com os personagens deles, ficaram muito bons, isso abriu caminho para nós falarmos um pouco mais de outras histórias, e neste ano nós começamos a produzir histórias com os personagens do Tezuka, com o estilo dele. Criamos uma equipe especial para isso. E na minha equipe, como há muitos liceis, eu tive mais facilidade. Inclusive, a Alice Takeda, que é minha mulher e diretora de arte do estúdio, ela aprendeu a ler com o Tezuka, ela aprendeu a desenhar com o Tezuka. Então, ela criou um departamento de arte especial à parte da Turma da Mônica para produzir esse material. Ele acaba de ser lançado no Japão e vai ser lançado no mundo inteiro agora, nesse fim de ano. Então nós estamos também com o Tezuka nas veias agora. Como
como é que é conciliar o Maurício artista com o Maurício empresário? Isso é um desafio para você, uma coisa já natural? Como é que você lida, né? E como é que você lidou com essa questão ao longo da sua vida? Eu penso que por causa dos estudos que eu fiz lá na redação, nos velhos tempos, com os sindicatos, por causa dos contatos que eu tive com os desenhistas do mundo inteiro, alguns dos mais importantes, por causa dos problemas que eles disseram que alguns deles tiveram com direitos autorais, com recebimentos e tudo mais, por causa dessa cultura toda que eu fui juntando na minha vida, eu posso dar uma espiada no que nós fazemos aqui e meio que tirar de letra algum tipo de problema. Então, dá para eu administrar, não é bem uma administração, é mais eu colocar os meus conhecimentos da área na solução dos nossos problemas que surjam. A vivência. Eu não sou administrador, eu nunca fiz uma escola de administração, mas eu sempre soube como precisava fazer o tracinho, o desenho, como é que precisava levar o material para o jornal publicar, como é que precisava cobrar, como é que era o contrato. Porque é um craque em ler contratos para ver se não tinha problema de direito autoral e tudo mais, sem ser advogado também. Então, a vivência, e principalmente o fato de eu gostar disso tudo, me ensinou tudo isso e estamos usando, agora eu passo para a equipe toda, essa experiência, estamos usando bem, porque os resultados têm sido muito bons, mesmo com crise no país ou crise mundial. Muito bom. Ô Maurício, e agora o inverso, assim, eu queria que você passasse para a nossa turma, eu acho até como uma mensagem final, qual que é a importância da arte no empreendedorismo? Eu perguntei na pergunta anterior a questão do empreendedorismo na arte. Agora, a arte no empreendedorismo é importante para o empreendedor também desenvolver o seu lado artístico? Isso ajuda a empreender? O que você acha? O empreendedorismo, quando precisa ter uma cara, chama desenhista, né? Quando precisa ter uma massa, precisa ter uma forma, chama o artista. Então eu acho que são duas fases, ou duas faces, que tem que se completar. Você tem uma ideia, você tem que vender a ideia, e uma boa ideia às vezes exige que seja transformada em traço, em desenho, em uma figura, em uma forma que vai ajudar. Isso acontece, por exemplo, com marcas. Você cria uma marca, a marca às vezes fica mais valiosa até do que o produto, às vezes. É interessante, ou é importante para o artista ele também saber administrar bem o seu trabalho, suas ideias, ou até mesmo seus sonhos antes de virar ideias. Meu pai, quando eu era criança, e comecei a desenhar, e comecei a brincar de desenhar, ele falou para mim, olha, se você virar desenhista, você desenhe de manhã e à tarde você cuida dos negócios, para ninguém tomar conta de você. E eu segui essa ideia do meu pai e está dando certo nos últimos 70 anos. Eu acho que pode dar certo sempre. Que legal. Maurício de Souza, estou realizando aqui um sonho de infância, falar com você e poder aprender com você. Não tem preço. Fico muito satisfeito com isso. Eu te agradeço demais aqui a presença no nosso Café com a ADM. Esse nosso café aqui foi excelente. Estou profundamente emocionado por ter tido essa conversa aqui com você, Maurício. Ok, eu fiquei feliz de falar com o Murilo e com o Maurício, o meu xará aí. Quando eles quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, podem escrever para mim, viu? Mas valeu demais aí pelo nosso bate-papo. Um abração para vocês aí todos, até a próxima. Valeu, um abraço. E agora, como é que eu termino esse programa depois de falar com Maurício de Souza, cara? Uma das grandes referências da minha vida. Eu me tornei um grande leitor por influência do Maurício, do trabalho dele. E é um trabalho que atravessa gerações. Vocês veem agora, os meus filhos são fãs também do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E eu tenho certeza que você que está escutando o Café com a ADM em algum momento da sua vida também foi tocado por esse mestre. E um detalhe importante, daqui a 2 semanas, no dia 27 de outubro, o Maurício vai completar 83 anos. É impressionante a vitalidade, a criatividade, a vontade de trabalhar
de criar, de gerar valor que tem o Maurício de Souza. Isso é um exemplo para todos nós. E para terminar esse programa eu vou citar o próprio Maurício. Em uma entrevista o repórter perguntou para ele o seguinte: Maurício, o que leva você a continuar criando? E ele respondeu: o que me move é o ato de respirar. É maravilhoso você acordar e falar: oba, estou vivo, estou são, posso continuar fazendo tudo o que eu fazia ontem e o que eu gosto de fazer. Maurício de Souza, muito obrigado por todas as suas lições, pelo seu legado e por tudo que você representa para o Brasil e para milhões e milhões de brasileiros. É isso aí, galera. Na semana que vem a gente volta com mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.